Sabemos que a nação de Israel foi formada por 12 tribos, cada uma descendente dos filhos de Jacó. Um desses filhos, chamado Dan, tornou-se o fundador da tribo dos Danitas. Embora a Bíblia forneça poucas informações específicas sobre Dan como indivíduo, ela apresenta fatos significativos sobre a história da tribo que ele originou. Baseando-se nesses relatos, surgiu uma interpretação antiga dentro do cristianismo que sugere que o anticristo poderia pertencer à tribo de Dan. É evidente que qualquer discussão sobre a identidade do anticristo desperta um interesse intenso, alimentando especulações e curiosidades. Essa teoria, em particular, intriga muitas pessoas e levanta perguntas sobre as origens e o papel da tribo de Dan no contexto bíblico. Afinal, quem foi realmente Dan e qual é a verdadeira história de sua tribo? Para responder a essas questões, precisamos começar por entender a origem de Dan. Jacó, o pai de Dan, era casado com duas mulheres, Lia e Raquel. Dentre elas, Raquel era sua esposa favorita, mas enfrentava um grande obstáculo: a infertilidade. No contexto do Antigo Oriente Próximo, a esterilidade era vista como um problema grave e multifacetado. Não ter filhos podia levar ao desprezo familiar, representar uma vergonha pessoal e social, e condenar a mulher estéril a uma velhice desamparada. Além disso, era frequentemente considerada um sinal de reprovação divina, já que a maternidade era entendida como uma bênção de Deus. Nesse cenário, havia um costume amplamente aceito. Quando uma esposa legítima não conseguia gerar filhos, ela podia recorrer a uma serva pessoal para conceber em seu lugar. O filho gerado seria considerado legalmente da esposa legítima, como se fosse seu. Um exemplo conhecido dessa prática encontra-se na história de Sara e Agar. Sara, esposa de Abraão, entregou sua serva egípcia a seu marido, e dessa união nasceu Ismael. De forma semelhante, Raquel, mesmo sendo a esposa amada de Jacó, sofria profundamente por sua infertilidade. Enquanto isso, sua irmã e rival, Lia, já havia dado vários filhos a Jacó. Em um momento de desespero, Raquel ofereceu sua serva Bila a Jacó para que pudesse gerar filhos através dela. Assim, Bila concebeu e deu à luz um menino, que Raquel chamou de Dan. O nome Dan está associado à percepção de Raquel de que Deus havia julgado sua causa, ouvido sua oração e concedido um filho. Entretanto, a família de Jacó era marcada por complexidades e tensões. Jacó teve 12 filhos com 4 mulheres diferentes: Lia, Raquel e suas servas Bila e Zilpa. Essa estrutura familiar poligâmica fomentou conflitos e ciúmes constantes. Dan, como filho de uma serva, encontrava-se em uma posição social ambígua. Embora fosse reconhecido como um dos filhos legítimos de Jacó, sua mãe, Bila, não tinha o mesmo status de Lia e Raquel. Essas dinâmicas familiares certamente influenciaram a vida de Dan. Ele cresceu em um ambiente de disputas frequentes e rivalidades intensas, não apenas entre Lia e Raquel, mas também entre os próprios irmãos. Mesmo assim, Dan participava das atividades cotidianas da família, como cuidar dos rebanhos e zelar pelas terras, compartilhando os deveres com seus irmãos. A história da tribo de Dan, que começou com este pano de fundo tumultuado, apresenta capítulos fascinantes ao longo da narrativa bíblica. Com o tempo, a tribo estabeleceu-se como parte integrante da nação de Israel, desempenhando papéis específicos na história e na cultura daquele povo. Dan, como os outros filhos de Jacó, partilhava das tarefas cotidianas da família, como cuidar do rebanho e trabalhar na terra. Essas responsabilidades promoviam tanto a cooperação quanto acirravam as rivalidades já presentes no ambiente familiar. Um exemplo marcante disso foi o episódio da traição contra José, filho de Raquel, que acabou vendido como escravo pelos próprios irmãos. Embora Dan não seja mencionado especificamente como participante direto desse complô, o ambiente de tensão, desconfiança e hostilidade certamente teve impacto na sua vida e formação. A Bíblia registra que Dan teve um filho chamado Uzim ou Suão. E é no livro de Gênesis que encontramos as bênçãos proféticas que Jacó deu a cada um de seus filhos antes de morrer. Essas bênçãos não apenas apontavam para o futuro individual de cada filho, mas também prenunciavam o papel de suas respectivas tribos na composição da nação de Israel. Sobre Dan, Jacó declarou:
Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Essas palavras têm sido interpretadas de diferentes formas ao longo dos séculos. Contudo, uma das interpretações mais aceitas é que Jacó estava descrevendo traços característicos que se manifestariam na história posterior da tribo de Dan. Na primeira parte da bênção, Jacó menciona que Dan julgará o seu povo. Isso se concretizou em momentos específicos da história de Israel, pois a tribo de Dan desempenhou um papel de justiça. Sansão, um dos juízes mais conhecidos de Israel, era oriundo da tribo de Dan. Ele foi chamado por Deus para libertar os israelitas da opressão filisteia, demonstrando força e coragem, ainda que suas ações fossem marcadas por impulsividade e tragédias pessoais. A segunda parte da bênção compara Dan a uma serpente traiçoeira, que morde os calcanhares do cavalo e derruba o cavaleiro. Essa metáfora aponta para a natureza astuta e perigosa da tribo. Embora pequena em número comparada a outras tribos, Dan era conhecida por sua capacidade de ataque estratégico e mortal, sendo muitas vezes subestimada por seus inimigos. Essa imagem também encontra eco nas palavras de Moisés em Deuteronômio, onde Dan é comparado a um leãozinho que salta de Bazã, uma descrição que ressalta sua ousadia e poder em batalhas. Após a conquista de Canaã liderada por Josué, a terra foi dividida entre as tribos de Israel. A tribo de Dan recebeu uma porção no centro-oeste de Canaã, próxima às tribos de Efraim e Judá. A região incluía cidades como Zorá, Estaol e Aialon. Embora estrategicamente localizada, essa terra trouxe muitos desafios. Os danitas enfrentaram forte resistência dos povos locais, como os amorreus, que eram bem mais preparados militarmente. Juízes 1h34 relata que os amorreus chegaram a empurrar os danitas para as montanhas, impedindo-os de se estabelecerem no vale. Essa situação forçou a tribo de Dan a buscar alternativas. Em Juízes 18, lemos sobre um grupo de danitas que, incapaz de tomar posse plena de seu território, enviou espiões em busca de novas terras. Eles chegaram a Laís, uma cidade tranquila e vulnerável no extremo norte de Canaã. Os danitas atacaram Laís, mataram seus habitantes e reconstruíram a cidade, renomeando-a como Dan. Essa nova localização tornou-se um símbolo da presença danita e uma referência geográfica para os limites do território israelita, frequentemente mencionada na expressão de Dan até Berseba, para indicar o extremo norte e sul da terra de Israel. Entretanto, a história da tribo de Dan também é marcada por sua queda espiritual. Após estabelecer-se no norte, a tribo criou um centro de adoração próprio, desobedecendo às instruções de Deus, que designara Siló como o local central de culto por meio do tabernáculo. Em Juízes 18, lemos que os danitas tomaram uma imagem esculpida de Mica e estabeleceram um sistema religioso independente, com um sacerdote, Jonatã, que era neto de Moisés. Essa idolatria tornou-se um sinal de corrupção espiritual profunda. Mais tarde, durante o período dos reis, a idolatria dos danitas persistiu. Quando Jeroboão se rebelou contra Roboão, dividindo o reino de Israel em duas partes, ele escolheu Dan como um dos locais para estabelecer bezerros de ouro, desviando o povo ainda mais da adoração verdadeira. Apesar de sua contribuição histórica e papel militar, a tribo de Dan ficou associada à traição e à idolatria, o que pode explicar por que é omitida na lista das tribos mencionadas no livro do Apocalipse. Essas associações também serviram de base para interpretações antigas que ligam a tribo de Dan à figura do Anticristo, reforçando sua reputação como uma tribo tanto estratégica quanto enigmática na história bíblica. Esse desvio para a idolatria teve consequências profundas e duradouras. A cidade de Dan tornou-se um marco de infidelidade a Deus, um local que simbolizava a rebeldia espiritual do povo. Foi também em Dan que, durante a monarquia do reino dividido, o rei Jeroboão instituiu o culto ao bezerro de ouro. Essa decisão reafirmou a postura idólatra dos danitas, consolidando a tribo como um dos primeiros grupos a se afastar da adoração verdadeira ao Senhor. Esse caminho de desobediência contribuiu significativamente para a divisão interna e a fraqueza espiritual que acabariam levando a nação ao cativeiro e à dispersão das tribos de Israel. A localização estratégica da tribo de Dan, especialmente após sua migração para o norte,
fez dela um ponto de confronto constante com povos vizinhos, como os filisteus e outros cananeus. Um reflexo dessa luta contínua para manter sua identidade e território é encontrado na história de Sansão, um dos juízes mais famosos de Israel, pertencente à tribo de Dan. Sua vida foi marcada por combates violentos contra os filisteus, representando os esforços incessantes dos danitas em proteger suas terras e seu povo. De onde vem, então, a ideia de que o anticristo poderia surgir da tribo de Dan? Essa teoria tem suas raízes na ausência da tribo de Dan na lista das tribos seladas mencionadas no livro de Apocalipse, capítulo 7. Essa omissão intrigou teólogos ao longo dos séculos e levou a especulações sobre seu significado. Irineu de Lyon, um dos pais da Igreja do século II, foi um dos primeiros a sugerir que a ausência de Dan poderia estar ligada à vinda do anticristo. Ele interpretou as palavras proféticas de Jacó em Gênesis, que descrevem Dan como uma serpente junto ao caminho, como um prenúncio do caráter traiçoeiro e agressivo associado ao anticristo. Além disso, o histórico idólatra da tribo de Dan serviu como base adicional para essa conjectura. Alguns defensores dessa teoria também apontam para Jeremias 8:16, onde o profeta diz que, desde Dan ouve-se o resfolegar dos seus cavalos. Essa passagem, no entanto, refere-se ao juízo contra Judá e aos invasores que viriam do norte, sem qualquer ligação direta com o anticristo. Apesar de sua popularidade em alguns círculos, a teoria de que o anticristo virá da tribo de Dan carece de fundamento bíblico sólido. Nenhuma passagem das Escrituras afirma explicitamente essa conexão. A interpretação de Irineu e de outros teólogos posteriores, em grande parte, alegórica e baseada em associações temáticas. Além disso, a ausência de Dan na lista de Apocalipse é frequentemente entendida como simbólica, refletindo a censura à idolatria praticada pela tribo. É importante notar que Efraim, outra tribo fortemente associada à idolatria, também está ausente da mesma lista. Portanto, é mais provável que essa omissão represente uma reprovação geral à idolatria e não um indício de que o anticristo virá de uma dessas tribos. Outro fator que enfraquece essa teoria é a dispersão das tribos do norte, incluindo Dan, durante os tempos do exílio assírio. A mistura dessas tribos com outras nações tornou impossível traçar uma linhagem confiável que conecte uma pessoa específica à tribo de Dan nos dias atuais. Independentemente de teorias especulativas, a história da tribo de Dan oferece lições valiosas para nós. A idolatria praticada pelos danitas serve como um alerta contra a tentativa de estabelecer adorações paralelas ou colocar qualquer coisa acima de Deus em nossas vidas. Idólatras podem não erguer estátuas, mas bens materiais, status social e outras prioridades podem facilmente ocupar o lugar que pertence exclusivamente ao Senhor em nossos corações. Além disso, a trajetória da tribo de Dan, com suas dificuldades em estabelecer um território, sua migração e seus desvios, ensina a importância de permanecer fiel a Deus, mesmo em tempos de adversidade. Diferentemente dos danitas, que buscaram segurança e sucesso por seus próprios meios, devemos confiar na provisão e direção divinas, enfrentando os desafios com fé e obediência. A omissão de Dan no livro de Apocalipse reforça a seriedade do juízo de Deus contra a idolatria e a infidelidade, mas também aponta para a graça divina, que está sempre disposta a redimir aqueles que se arrependem. Essa história nos convida a refletir sobre nossa própria caminhada espiritual, buscando um relacionamento renovado com Deus e vivendo de maneira que honre a aliança estabelecida por meio de Cristo. Curte, compartilha, se inscreva no canal, deixe sua opinião, para enriquecermos mais nosso conteúdo.